E agora, no ar, Fé em Ação, com Suzy Souza. O que a gente colocou, a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Uma das essências da igreja está no amor ao próximo, e o amor ao próximo gera uma ação. Essas ações acabam dando uma função social à igreja, onde ela está localizada. Este é o tema que foi abordado na entrevista com o vereador Júnior Brandão, que você acompanha aqui na emissora Rede da Fé. Entrevista Falando de Fé. O vereador Júnior Brandão, que faz aí várias ações, né, não só nesse mandato, teve outro mandato também, e eu vim acompanhando um pouco, né? E várias ações, principalmente social. Isso é uma influência também da sua vida como cristão, vereador? Ô Suzy, na verdade, o meu pai, ele foi pastor e foi professor também aqui na região, e ele começou o Centro de Integração Social, o CISO, ali no bairro de Fátima. Aliás, começou ainda na estação de trem, em frente à FTC. Lembro eu pequeno, eu estou com 54 anos, mas lembro ainda do galpão onde funcionava a estação de trem, onde tinha uma feira também, e a gente pequenininho ia lá, e ele foi vendendo, né, esse projeto, vendendo no sentido de passar para as pessoas esse projeto. Sim. E as pessoas na época chamaram ele de doido. Isso é louco, começar um negócio desse e tal. Mas Deus foi abençoando, as pessoas foram acreditando e foram dando ofertas e foram dando contribuições, e ele também tirava do dele e colocava, e hoje o CISO é uma referência ali no bairro de Fátima, como também uma referência em Itabuna, tentando com muita dificuldade continuar aquele trabalho social ali na comunidade do bairro de Fátima, que se estende ali para o Parque Boa Vista, para o João Soares, para a Vila das Dores, para a Vila Zara, Conceição, Monte Cristo, aqueles bairros mais próximos ali do bairro de Fátima. Um trabalho importante até hoje, e geralmente é assim mesmo, as pessoas falam que é loucura, né? E pouco tem apoio, é o que acontece com muitos ministérios hoje também, né? E, inclusive, eu queria voltar a essa questão da campanha Cabra Macho que foi feita na Igreja Teosópolis. Aí eu queria saber um pouquinho como foi a repercussão, o resultado, e que representa bem essa função social da igreja. Toda igreja, normalmente ela tem seus ministérios, né? Então, existe um ministério na Igreja Batista Teosópolis chamado Ministério de Ação Social. Ela hoje é dirigido pelo irmão Gilson, que é um servidor público federal, e há algum tempo, há 5 anos atrás, nós tínhamos como membro da igreja Dr. João Correia, que é urologista, e ele idealizou e colocou no papel e conseguiu um grupo de voluntários, ele inclusive voluntário também, voluntários porque além de fazer o exame do toque, que todo homem precisa fazer para saber como é que está a sua próstata, ele também teria que fazer o exame de sangue para ver como é que estão os níveis, né, de PSA. E também encontramos pessoas voluntárias, bioquímicos, biomédicos, e esse pessoal foi juntando com enfermeiros, com voluntários. Eu sei que a equipe está na 5ª edição, esse ano foram distribuídas 700 fichas, né? E 690 fizeram o exame de toque e o exame também de sangue. Desses 30 e poucos, 32, que se eu não me engano, estarão refazendo inclusive mais uma vez o exame do PSA, porque constatou níveis altos, que pode ter sido realmente da próstata, mas também pode ter sido porque ele não cumpriu aqueles critérios que você tem que ter na hora de fazer o exame do PSA antes de fazer. Está em Tiago 21, que diz que a fé sem ação é morta, né? E assim como a gente tem que agir em favor do próximo, que a Bíblia ela fala isso como um ponto central, né? O ponto central é Cristo, e ele instiga a gente a ajudar o próximo. E a igreja, né, está de parabéns porque colocou essa necessidade, né, principalmente dos homens que têm essa visão assim mais... é um certo preconceito, machista, é machista mesmo. Por isso que o tema Cabra Macho, né, foi muito bem colocado. A igreja fez bem esse papel de mostrar a necessidade de estar se cuidando, que é nossa obrigação. A gente está cuidando do templo do Espírito Santo, que é o corpo, né? Que é uma ação que a gente tem que ter fé em Deus primeiro, e tem que também ter nosso papel de estar nos cuidando, né?
E com essa dificuldade de encontrar esse tipo de exame no serviço público do SUS, foi uma grande oportunidade que a igreja também teve, porque ela foi dividida em duas partes, Suzy. No sábado, houve uma palestra em que as pessoas foram lá e ouviram acerca da doença, como também teve um teatro, e também ouviu o que a igreja acredita ser o caminho para que todos nós sigamos, que está escrito na própria Bíblia Sagrada. Então se junta a questão social, mas também se junta a questão de se, pelo menos, indicar o caminho que se deve andar para que as pessoas entendam a igreja, não só como uma igreja que prega o Evangelho, mas uma igreja que socorre as pessoas necessitadas, e no caso da Igreja Teosópolis, através do projeto Cabra Macho, proporcionando aos homens da cidade de Itabuna, e Suzy, vieram pessoas de outros municípios também fazer, né? Então, os bairros que mais tiveram pessoas que fizeram o exame foi o bairro da Conceição, e segundo foi o bairro de Fátima, ali próximo, né? Sim. Mas várias pessoas de bairro. Eu tive um amigo que ele disse: eu cheguei 5h15 da manhã e peguei a ficha 400 e pouco, ou seja, tinha pessoas que chegaram de madrugada, para a gente ver como ainda se tem dificuldade nessa área da saúde pública para o exame de próstata, junto com o exame de sangue, sem nenhum custo para as pessoas, a não ser o custo de ir e vir, né? Então, os membros da igreja ofertaram recursos, ofertaram bolo para depois do exame a pessoa tomar um café, frutas, e o seu tempo para fazer aquele trabalho digitando. Então eu vi ele dizendo assim: olha, eu gostei muito da dinamicidade. Quando eu vi tanta gente, eu disse assim: eu só vou sair 4 horas da tarde. Impressionante, Suzy. Sim. 12:30 já tinham sido todos os exames feitos com aquelas quase 700 pessoas. O que mostra que quando você se organiza e tem voluntários treinados e capacitados, aquilo que se acha que vai demorar muito acaba se tornando algo rápido. E fora o incentivo, né? Porque o cristão, ele encontra incentivo em Deus, que não tem força maior, e o amor ao próximo. Aí junta tudo isso ao conhecimento, que Deus permite, conhecimento humano, né? Eu creio assim que foi um trabalho fabuloso como vereador. O que você tem visto assim do trabalho das igrejas? É muito importante sua colocação. Eu sei que tem várias igrejas que têm um trabalho social relevante aqui na cidade, né? Fazem feiras de saúde, fazem feiras de assistente social, e eu sei que em toda igreja tem gente que sabe fazer alguma coisa. E essa igreja, ela pode se organizar enquanto Ministério de Ação Social e está planejando uma ação. Eu, por exemplo, eu corto o cabelo, não tenho muito, mas ainda corto o cabelo a cada 45 dias. E o meu cabeleireiro, ele frequenta uma igreja evangélica aqui. E ele dizendo para mim assim: de mês em mês eu vou numa casa de pessoas idosas, lá em Balduíno, e eu corto o cabelo das pessoas, tanto de homens como de mulheres, gratuitamente, como um serviço que eu estou prestando à sociedade através daquele abrigo. Eu vou pedir autorização para falar o nome dele, né? Pode falar. Meu amigo Vanderlei. Eu conheço meu amigo também. Que tem um salão ali no bairro da Conceição. Verdade. Que ele faz esse trabalho e faz com muita alegria, tira foto, posta no Facebook dizendo que fez. Não é para se mostrar, talvez para incentivar outras pessoas. Eu sei fazer unha, eu sei preparar alguma coisa, eu posso ajudar de alguma maneira, eu sei aferir pressão, eu poderia ir em algum evento, tá dando algum tipo de colaboração para a nossa comunidade. E a comunidade começa a ver que a igreja, ela, como você mesmo propõe, a fé e a ação, a igreja não está só com a intenção de pregar o Evangelho, pregar o caminho espiritual que a gente deve seguir, mas está dando exemplo através de uma ação que é fenomenal, como foi o Cabra Macho da Igreja Teosópolis. Verdade, é como Jesus bem colocou, para mostrar, nós somos o sal da terra, então onde a gente está tem que fazer a diferença. Isso, eu queria, Suzy, aproveitar e destacar mais uma ação importante aqui na nossa igreja, feita pela Igreja Batista da Esperança, lá no São Caetano, que é o AME. O AME eu conheço muito bem, inclusive eu tenho apoiado o AME Crianças. Então, é uma casa hoje, uma casa terapêutica, nos moldes do que estabelece a Anvisa,
né, inclusive com a autorização de funcionamento da vigilância sanitária, que hoje recebe mais de 40 homens que ficam lá durante 9 meses realizando um tratamento. Então, parte da membresia ajuda, mas só para você ter ideia, Suzy, é uma entidade sem fim lucrativo de utilidade pública municipal e estadual que não tem conseguido receber recursos para manter essas pessoas com 5 alimentações, tendo que ter um médico clínico para atender pelo menos uma vez na semana, tendo que ter psicólogo, tendo que ter assistente social, tendo que ter atividades laboriais para poder o tempo do interno lá ser não só ficando dentro de uma casa, mas ele tem que trabalhar com jardinagem, com a questão de hortas comunitárias, com piscicultura. Então a gente louva a Deus e também pedimos à comunidade que possa ajudar essas instituições, que não feche as mãos para ajudar. Você tem ideia, eles têm uma despesa de 20 a 23 mil reais por mês para manter essa casa. As famílias que podem dão ajuda no valor de um salário mínimo, mas tem muita gente que não pode e aí vive das ofertas e das doações das pessoas. Não é fácil fazer trabalho social, mas que Deus ama isso, com certeza ama, e a comunidade vê nesse trabalho uma relevância muito grande. Inclusive eu estive lá na instituição AME, né, de recuperação de drogados, fiquei encantada com o trabalho, né? Muitas vezes o Estado realmente não tem como dar conta, é uma demanda muito grande, daí a importância da igreja na sociedade, né? Porque a essência da igreja é levar a mão ao próximo. Às vezes as pessoas, como o vereador disse, acham que a igreja é só para falar da palavra de Deus, que é muito importante também. É uma forma de recuperação, restauração de família, é uma forma de restauração de vidas, né, que estão aí perdidas e que precisam de uma esperança para poder continuar. E para o Estado é importante também, porque essa pessoa restaurada enquanto cidadão, né, vai cumprir o seu papel enquanto cidadão também. Então, as pessoas que estão ouvindo agora, para olhar para as igrejas de outra forma. Inclusive, o homem está lá, você pode visitar, né? A Câmara de Vereadores também, falando como cidadão, que a gente, como cristão, a gente tem que cumprir o nosso papel como cidadão também. A Câmara está lá aberta, você pode, né, tá assistindo, né, as votações, tem, né, as sessões abertas. Eu queria até que você fizesse esse convite, vereador, né, para que as pessoas acompanhem. Porque muita gente, porque eu falei para o vereador falar das ações sociais, porque muita gente desconhece, né, e não sabe o que está acontecendo. Né, é difícil, tem que apresentar projetos, tem que ter votação, né, mas eu creio, assim como Daniel foi colocado no governo, na Bíblia, né, como Deus nos mostra, que Deus permitiu que ele tivesse uma gestão pública, né, para intermediar em favor do povo. Assim ele tem colocado homens e mulheres de Deus lá dentro também, né, para aliviar essa carga do povo, porque o cristão ele vê com os olhos de Deus, né, a necessidade do ser humano. Então eu creio que Deus te colocou lá, vereador, para que seja uma dessas pessoas, né, para estar intermediando pelo povo. Eu queria que você colocasse para as pessoas que querem acompanhar o trabalho que é feito lá, né, na Câmara, como pode estar acompanhando, né, enquanto cidadão, para estar vendo os resultados, porque não adianta a gente só reclamar e não participar, a gente tem que participar para ver o que está acontecendo, né? E as pessoas podem ir, desde que não vão de short, nem com roupa muito curta, no caso das mulheres, e podem ter acesso aos plenários onde existem essas discussões. Inclusive podem até solicitar, quando tem um assunto relevante, pode solicitar o que se chama de tribuna livre. Qualquer cidadão leva o título de eleitor, leva um comprovante que é maior, pede, informa qual é o assunto que vai tratar, e depois da sessão ordinária de quarta-feira ele tem 15 minutos para expressar aquele assunto que ele gostaria de tratar frente aos vereadores que participam, os 21 vereadores que hoje fazem parte da Câmara de Vereadores de Itabuna. E eu quero aproveitar a tua presença aqui, tua experiência também, para que você desse uma orientação assim, básica para essas instituições cristãs, né? Porque é difícil o recurso e às vezes tem os processos burocráticos e é importante que elas se formalizem, né, enquanto instituição. Eu queria que você falasse um pouco das vantagens de quem está formalizado para essa luta, que já não é fácil. Então, se fizer tudo certinho, facilita um pouquinho, né?
fale um pouco sobre esse processo, né, para facilitar, da importância da formalização dessas instituições. Então, tanto essa instituição ligada à Igreja Batista Teosópolis, ela é independente da igreja, como também a ABESP, que hoje mantém a AME, ela não tem ligação jurídica com a igreja. Então, a coisa importante é se criar uma associação, né, sem fins lucrativos, fazer os estatutos, aprovar os estatutos, registrar os estatutos, fazer a eleição da primeira diretoria, registrar isso no cartório de notas, dar entrada no CNPJ e começar um trabalho, e depois de 3 anos instalados esse trabalho com relatórios e tudo, ele pode entrar na Câmara de Vereadores por qualquer vereador pedindo a utilidade pública municipal. Então, isso agora mesmo, um centro espírita, lá do bairro Lomanto, me pediu para dar entrada num projeto para eles serem de utilidade pública municipal. A partir do momento que é sancionado e que vira lei, o prefeito assina, os vereadores aprovam e o prefeito sanciona e vira lei, essa entidade pode participar de projetos recebendo recursos da esfera municipal. Naturalmente, quem decide as entidades que vão participar são os conselhos. Então, se a entidade tem um foco assistencial, ela pode vir a pleitear recursos junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, que é quem define quais são as entidades que vão poder receber subvenção social, pela relevância e importância dessa entidade, que é chamada, todas elas são chamadas do terceiro setor, né? O primeiro setor, no caso, é o governo, o segundo setor são as empresas, né? E o terceiro setor, que são essas entidades que podem vir a ter o reconhecimento e receberem recursos do governo municipal, e podem também pleitear a utilidade pública estadual através de um deputado estadual, isso é aprovado na Assembleia Legislativa, e pode também, junto a um dos ministérios, que hoje está ligado ao Ministério da Justiça, é quem dá, por exemplo, o reconhecimento para entidades receberem recursos federais, o Ministério da Educação para as entidades que têm um foco na educação, o Ministério da Saúde para aqueles que têm um foco na saúde. Então, tem todo esse trâmite de documentos e critérios que é importante para que essa entidade venha a receber um recurso do poder público, além daqueles que os próprios membros e a comunidade também já ajudam e que é importante que ajudem. Verdade, até para o empresário também que queira contribuir, ele tem um desconto, né, no imposto de renda, que tem algumas vantagens. Desde que essa entidade cumpra todos os critérios necessários para ele ser enquadrado na Receita Federal como uma entidade que, se a pessoa quiser destinar parte do imposto de renda, pode destinar a essa entidade, porque ela cumpriu todos os requisitos no intuito de receber recursos que eu pagaria direto ao governo federal, e ele está abrindo mão desse recurso para que eu dê para essa entidade. Aqui em Itabuna tem algumas cadastradas, mas por falta de conhecimento do trâmite, por exemplo, daquelas pessoas que teriam que pagar imposto, elas acabam não recebendo. Aí o governo recebe todo, quando essa entidade podia receber parte desse recurso. O papel está na essência da igreja, né, essa ação social. Agradeço, né, ao vereador, a Tiago, que está aqui também com a gente acompanhando. Emissora Rede da Fé, transmitindo o amor de Deus. Sua emissora digital online 100% cristã, com programação variada e diferenciada, com a pura palavra de Deus. Acesse www.emissorarededafé.com.br